a abrir a sua Bíblia num texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Que Deus abençoe sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações e dá-nos, ó Senhor, pelo Espírito de revelação, a palavra que gera fé, a fé que gera obras em nossas vidas. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. O Evangelho de Lucas se dedica a uma narrativa muito detalhada do nascimento e da infância de Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, nós encontramos palavras que são importantíssimas, como nos demais evangelhos. Mas, às vezes, não damos a devida atenção a alguns textos das Sagradas Escrituras. E se está aqui registrado, é porque é de grande importância. Em primeiro lugar, porque é uma palavra inspirada, é palavra de Deus para as nossas vidas. Aqui nos diz, no versículo de número 24, que para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, na lei de Moisés, um par de rolas ou 2 pombinhos. Essa foi a oferta levada ao altar no dia da apresentação, de Jesus no templo. E é interessante que essa não era qualquer oferta. Essa era a oferta dada pelos carentes, pelos pobres. Jesus não nasceu em uma família endinheirada, numa família rica. Por que é tão importante termos esta narrativa, essa palavra que apenas Lucas chama a atenção para este fato, que a oferta que eles entregaram era de 2 rolinhas ou de 2 pombinhos. O que significa isso? Em primeiro lugar, nós devemos entender que as riquezas não são resposta para tudo, como muitas pessoas pensam. Embora José e Maria pertencessem a uma família nobre,
de nobre descendência, porque eram eles descendentes nada mais, nada menos do que do rei Davi. A sua importância, o seu valor, não estava baseado em que eles tivessem posses, tivessem recursos, tivessem dinheiro. O seu valor estava baseado no caráter que eles tinham, na pessoa que eles tinham, na fé que eles possuíam. Eles deram a oferta pobre, a oferta dos pobres. Quando você vai ao Velho Testamento e vê o estipular das ofertas, as ofertas eram dadas segundo as condições de cada pessoa. Segundo cada pessoa podia ofertar, ela ofertaria. Não era pedido nada de uma pessoa que fosse além de suas condições. Mas uma coisa me chama a atenção, porque quando Jesus havia nascido, ele foi visitado, nós sabemos pela narrativa bíblica, por aqueles famosos reis, sábios, magos do Oriente, e que deram dos seus tesouros, assim a Bíblia nos fala, ofertas para o Senhor, ou presentes para o Senhor, a saber, ouro, incenso e mirra. Coisas preciosas, coisas de grande valor, e lhe deram ouro. Ouro foi dado. E José e Maria mostram muito bem o caráter dessas duas pessoas que foram escolhidas pelo Senhor para serem a família de Jesus Cristo. Porque diz que eles deram o ouro, e deram ouro a Jesus. Não diz, em momento algum, que José, que Maria aceitaram. Nós subentendemos que isto deve ter acontecido. Mas mesmo acontecendo, veja, eles deram o ouro, eles deram o incenso, eles deram a mirra a Jesus. E o ouro e o incenso e a mirra que foi dado a Jesus era de Jesus, e não de José, nem de Maria. De modo que eles não lançaram mão do ouro, não se sentiram enriquecidos. Que gente especial, José e Maria. Outra coisa que nos chama muita atenção é que Jesus não nasceu, volto a afirmar, em berço de ouro. Ao contrário, Jesus nasceu em um lugar humilde. No dia em que Jesus ia nascer, a Bíblia diz, não havia lugar para eles. Não havia lugar para eles. E quantas vezes, lendo nas Sagradas Escrituras, vemos que não houve lugar para Jesus, que não houve lugar para o Senhor. E não deveríamos estranhar que, por vezes, também não há lugar para nós que caminhamos com o Senhor. Mas alguém abriu um lugar. E Jesus nasceu e foi colocado naquela manjedoura. Qual a importância de Jesus ter sido colocado numa manjedoura? Por que era tão importante?
afirmar que Jesus havia sido colocado em uma manjedoura, porque não é o lugar que te dá importância, é você que dá importância ao lugar. De modo que a manjedoura se tornou importante, não pelo que ela era, mas por quem estava nela. E muitas vezes nós estamos dando mais importância ao lugar do que à pessoa. E nós não devemos dar a importância ao lugar. Jesus bem poderia ter tudo, mas Jesus escolheu nascer em uma família humilde, escolheu nascer numa situação humilde, escolheu estar em seus primeiros momentos de vida em uma manjedoura. Jesus escolheu uma situação humilde para ensinar a todos nós a importância que não está nas coisas, não está no que possuímos, está sim no que somos, na pessoa que somos. Usando uma ilustração bem bíblica, a da espada, não é a espada feita de ouro, incrustada de pedras preciosas, que vence uma guerra ou uma batalha. É espada feita de aço, é espada forte, resistente, que vence as batalhas. Às vezes nós estamos querendo ir às batalhas, querendo ir às disputas com armas ineficientes, caríssimas. Eu imagino que uma espada de ouro deve ser algo caríssimo. Se você me perguntasse se eu gostaria de ter uma espada de ouro, até gostaria para vendê-la, porque para usá-la, de que me serviria uma espada de ouro? É por isso que Jesus escolheu viver a vida que viveu e que nós devemos aprender sabiamente do que o Senhor nos ensinou. Sabe, em épocas como essa, que são épocas natalinas, nós voltamos a nossa atenção a certos textos na Bíblia que nos parecem mais para serem contados na escola bíblica dominical a crianças. E que privilégio as crianças têm de estarem ouvindo essas e outras narrativas das Sagradas Escrituras. Mas nossa atenção volta-se novamente para a narrativa bíblica do nascimento, dos primeiros dias de vida do Senhor Jesus Cristo. Houve celebração. As pessoas dizem assim, não é necessário celebrar o nascimento de Jesus, vá falar isso com Deus. Que quando Jesus nasceu, simplesmente a Bíblia diz que apareceram miríades de anjos, louvando, dando glórias a Deus nas maiores alturas, dizendo paz na terra aos homens de boa vontade, aos homens a quem Ele quer bem, segundo a tradução que você estiver lendo. Deus celebrou, os céus celebraram, anjos celebraram. E não há por que nós também não possamos celebrar. Você dirá, mas eu não estive lá. Eu não estava lá.
mas nós sabemos que ele veio, que ele nasceu. E a grande importância de Jesus Cristo ter nascido é que se Jesus Cristo não nascesse como homem, ele não poderia morrer e morrer como homem por mim e por você, por cada um de nós. Assim que nós devemos aprender a celebrar, sim, a celebrar o nascimento do Senhor, a honrar, a glorificar, a bendizer, a nos confraternizar pelo nascimento de Jesus Cristo. Um pastor disse ao outro: vamos já até Belém e vejamos o que o Senhor nos deu a conhecer. Há muita gente que recebe uma palavra de Deus e fica passivamente esperando. Eu sei que a fé tem um quê de esperar em Deus, mas a fé nunca é passiva. A fé sempre é ativa e proativa, de modo que aqueles homens não ficaram apenas com uma palavra, aqueles homens foram atrás da palavra que haviam recebido. Vamos já até Belém. E vejamos o que o Senhor nos fez conhecer. Que nós não fiquemos também parados, esperando que nós possamos, confiados na mesma palavra, na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas, irmos até onde a palavra diz que devemos ir. E se crermos, como disse Jesus, se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus está esperando para ser vista por mim, para ser vista por você, por cada um de nós. Eles assim se movimentaram, aqueles pastores, e eu imagino que com eles, pois assim imagino que um pastor faria, o rebanho se movimentou. Todo aquele rebanho se movimentou. Eu posso imaginar a pequena cidade de Belém, no dia em que Jesus nasceu. Ela estava cheia de pessoas que estavam ali por causa do censo. A cidade estava ocupada, não havia, como nós dissemos, lugar para eles. Alguém abriu lugar. E eu quero dizer isto a você, especialmente você que hoje nos assiste pela live. Se você abrir lugar para o Senhor, Ele vai entrar. Ele vai entrar. Alguém abriu, alguém se deu ao trabalho, alguém movimentou, alguém limpou o ambiente, alguém notou e disse: essa mulher está para dar à luz. Eu imagino a pessoa limpando, a pessoa arrumando, a pessoa abrindo espaço. E em nossas vidas nós devemos fazer a mesma coisa, devemos limpar, devemos abrir espaço, devemos arrumar, porque Ele vai entrar. E Ele vai surgir no espaço que nós damos. Espaço é uma coisa interessante. Nesses dias eu disse, e eu quero repetir aqui, quando em minha mente, quando em meus pensamentos, eu abro um espaço para coisas que não deveriam estar em minha mente, não deveriam estar em meu pensamento, eu não ocupo a minha mente como eu deveria ocupar, porque a Bíblia diz que nós devemos ocupar a nossa mente com tudo que é reto, com tudo que é justo, com tudo que é honrado, com tudo que tem louvor, com tudo que tem virtude, que nós devemos manter a nossa mente plena com todas essas coisas. Mas quando eu não dou, logo o inimigo, se encontrar espaço, ele vai construir uma fortaleza mental.
Não permita ao inimigo que o inimigo construa em sua vida fortalezas mentais. Não permita que o adversário faça isso em nossas vidas. Hoje a igreja vive com tantas informações, com tantas palavras, com tantas coisas, com tantas ideias, por vezes tão equivocadas, por vezes tão não bíblicas, por doutrinas de homens. Às vezes me espanta ver o que certas pessoas estão compartilhando de ideias que apenas são doutrinas de homens, não são doutrinas bíblicas, não são ensinos bíblicos. Nós devemos estar mais preocupados e mais dedicados a transmitir a palavra e a viver a palavra que nos é dada. Mas quando eu volto aqui a dizer, eu abro espaço para o Senhor, eu abro espaço para que Cristo se manifeste, para que Cristo entre em mim, Ele entrará. É interessante que Jesus não precisou do maior espaço, que Jesus não precisou do melhor espaço. A manjedoura, de modo nenhum, era o melhor espaço. De modo nenhum, era o maior espaço. Mas foi o espaço que deram. E o Senhor, o que Ele está pedindo a mim e a você, é apenas que nós venhamos a dar lugar, que permitamos Ele entrar. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Não basta ouvir a voz, é necessário abrir a porta. Há pessoas que estão ouvindo, eu estou ouvindo o Senhor está falando comigo, eu estou ouvindo a tua voz, Senhor, mas você está abrindo a porta? Essa versão, que é uma versão mais, digamos, contextualizada com a nossa realidade, que diz, estou à porta e bato. Se você vai para a forma grega, seria, eis que estou à porta e chamo. Por isso é completado dizendo, se alguém ouvir a minha voz, note que não diz, se alguém ouvir a batida da minha mão na porta, mas se alguém ouvir a minha voz, eis que eu estou à porta e chamo, o Senhor está chamando. E eu quero dizer uma coisa que eu sinto no meu coração de dizer para você, para cada um de nós, Ele chama pelo nosso nome, porque Ele nos conhece. Ele pode chamar pelo seu nome, pelo meu nome. Ele está à porta. Ele está chamando, filho, filha. Ah, se alguém ouvir a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E eu entrarei em sua casa. Ele estará conosco em nossa casa. Nesses dias de Natal, em que as famílias se reúnem, em que a festa, abra a porta para Jesus. Pois Jesus entrará em sua casa. Abra a porta para o Senhor. Talvez você me diga, mas os meus nem conhecem a Jesus. Ainda não aceitaram a Jesus. Mas se você abrir a porta, Jesus vai entrar. E vai entrar com você. Vai entrar com você. Vai estar lá com você. Que oportunidade maravilhosa em nossas vidas de abrirmos a porta para o Senhor. Sabe, os judeus têm
um costume, que é citado até nas Escrituras, e até hoje muitos têm, a cadeira do profeta, a cadeira de Moisés, a cadeira de Elias. E eles costumam fazer, algumas vezes, dizendo às crianças que vão à porta, que abram a porta, para que o profeta entre. É uma tradição deles, que assim eles ensinam um princípio às novas gerações. Nós também temos nossas tradições, nós também temos as coisas que nós ensinamos às crianças, mas nós deveríamos estar ensinando as crianças a abrirem a porta. Não para que um profeta entre, mas para que o Senhor entre. Nós deveríamos estar ensinando as crianças que há um lugar para o Senhor. Há um lugar, e quando você declara isto, saiba do seguinte: esse lugar existe no momento em que você declara. Eu me lembro do pastor José Maria Silvestre e da pastora Mabel, narrativa que eu já contei e quero repetir aqui. Havia na casa, a casa humilde, a casa simples, em que o pastor José Maria com a sua esposa Mabel viviam. Eles tinham uma grama, mas havia um lugar na grama, no jardim, que nada nascia, não se sabia direito o porquê. E então o pastor José Maria sempre afirmava: aqui está o anjo do Senhor. Aqui está o anjo do Senhor. Toda vez que ele entrava em casa, ele dizia: aqui está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor está nesse lugar. Isso é para marcar o lugar que está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor está aqui guardando a nossa casa. O anjo do Senhor está aqui nos guardando. Então, naquela região, houve um problema porque delinquentes vinham com um caminhão e derrubavam o portão das casas e, armados, eles entravam nas casas, saqueando as casas, roubando as casas. O casal já de mais idade, pastor José Maria Silvestre e sua esposa, a pastora Mabel, estavam ali. Quando eles olham pela janela, eles veem um caminhão batendo e derrubando o seu portão. Pastor José Maria Silvestre e pastora Mabel, impotentes diante daquela situação, e gente de muita fé, gente maravilhosa, disse: o que vamos fazer? Vamos orar, porque o Senhor vai nos guardar. Os delinquentes, os assaltantes saíram então do caminhão, desceram do caminhão e começaram a se caminhar em direção à casa, armados. Mas quando eles chegaram no lugar que toda vez o pastor José Maria Silvestre dizia: aqui está o anjo do Senhor, eles pararam. Eles não puderam ir em frente. Eles pararam ali. Alguma coisa os estava impedindo. Eles não conseguiam usar suas armas, eles não conseguiam ir para frente, eles não conseguiam ir para trás. O anjo do Senhor os atou. Essa que foi a verdade. E eles ali foram vencidos pelo anjo do Senhor. Se você proclamar com fé, a Bíblia diz que tudo que proclamarmos, crendo, em nada duvidando, assim será. Se dissermos a este monte: lança-te daqui para colar, assim será. Assim será. Nós estamos convidando nessa noite Jesus a estar em nossas casas, Jesus a estar em nossas vidas, Jesus a se manifestar no nosso viver.
ao Senhor nos abençoar. Eu não preciso ser coberto de ouro e de prata. Eu não preciso ter as pedras preciosas. O meu valor não pode estar baseado em ouro e em prata. O meu valor tem que estar baseado em quem eu sou em Jesus Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Bendita oferta. Oferta de 2 rolinhas, de 2 pombinhos. Oferta de José e Maria, oferta dos pobres. Bendita a oferta que mostra que o valor deles não estava no que eles possuíam, no que eles tinham. O teu valor não está no que você tem, no que você possui. O teu valor está em quem você é, na pessoa de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós queremos entregar ao Senhor aqui esta oferta, te pedir que o Senhor abençoe a maior oferta que nos foi dada, porque não importa o que venhamos a te dar, é pequeno diante do que o Senhor nos deu, porque o menino sim nos deu. O Senhor não apenas se deu por amor a nós, mas também se deu a nós. Morreste por nós, mas nos tornaste filhos de Deus através desse sacrifício. Por isso nós nos entregamos em tuas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe de forma maravilhosa. É o que nós te pedimos, ó Pai. Faz com que em cada família, nesses dias de Natal, o maior presente seja Cristo nas vidas. E a maior oferta sejam nossas vidas para Cristo. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Agora, Senhor, leva-nos em paz. Agora, Senhor, leva-nos em segurança. Aleluia. De volta aos nossos lares, livra-nos de todo e qualquer mal. Eu te peço que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.